Boa noite, estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia, trazendo hoje o bibliotecário e escritor Raimundo Ferreira. Raimundo, boa noite. Boa noite, Dandrão. Você lançou no mês de março o livro Arigó, e a gente queria saber de você que livro é esse, o que trata o seu livro, o que você fez, enfim. O que é o Arigó? Exatamente. O Arigó é um livro que, inclusive, foge um pouco das questões, digamos, mais ficcionistas, né? De livros do gênero, tipo Coronel de Barranco, tipo Terra Caída, tipo Vidas Marcadas, né? A Selva. A Selva, exatamente, Ferreira de Castro. Então, porque além dele ter esse conteúdo de pessoas que vieram do Nordeste para o Acre, mas ele tem um conteúdo embasado numa questão muito histórica e muito realista, porque os personagens são reais, né? Os personagens realmente são pessoas da minha família que passaram por essa mesma saga, né, de vinda do Nordeste. Como tantas outras famílias. Como tantas outras, perfeitamente. E, consequentemente, a ocupação do Acre, né, que foi feito pelo nordestino. E ele trata das questões reais que realmente aconteceram e que, como eu digo até numa nota que tem atrás do livro, ele, apesar de ser uma questão, uma história centrada nas questões de uma família, mas ele retrata de forma muito realista a questão da migração nordestina, das relações socioculturais dos seringais nativos, e, consequentemente, toda a exploração do seringueiro pelo patrão, né? Quer dizer, todo um relacionamento que os outros tratam também, mas eu não sei também como é que foi elaborado os outros, mas, consequentemente, o meu tem esse viés da realidade. Viés da realidade, quando tratam, inclusive, da questão do seringal, tratam com muita realidade, com muitos detalhes, porque eu trato com conhecimento de causa, porque, na verdade, sou um ex-seringueiro, né? Olha, houve vários momentos de migração, né, do Nordeste para cá. Da sua família se deu exatamente quando? Segunda Guerra Mundial? Década do quê? A minha família veio exatamente em 44, né, 1944. É tanto que a capa do livro, que está ilustrada com o contrato de trabalho do papai, do Soldado da Borracha, né, contrato para extração de borracha no Amazonas. Até a data no pé da capa não aparece 1904, porque o 44 era escrito com caneta e apagou o 4, né? Foi exatamente, não, de tanta idade, realmente você pega o contrato, você não vê mais o último 4, só aparece o primeiro 4, né? Porque você já apagou de muito tempo que veio. Você tem quantos anos hoje? Vou fazer em agosto de 53. 44 você nasceu aqui, então? Não, eu nasci em Lábrea. É tanto que essa ilustração do livro, do contrato, está mostrando Lábrea como sendo o contrato que o papai fez, a família Ferreira fez em Manaus, né? Que era a última parada que os arigós faziam quando vinham do Nordeste. Eles vinham Fortaleza, Belém, Manaus, e em Manaus era onde esperavam os patrões para fazer os contratos. Era exatamente quando assinava esse contrato que está ilustrando a capa do livro, né? Aí o contrato estava dizendo já o seringal para onde ele ia, né? Esse aí está dizendo Lábrea, né? Inclusive você pode ver na capa do livro, tem Lábrea, que é exatamente onde eu nasci. Eu sou de Lábrea, certo, que é um seringal bem próximo à cidade de Lábrea. No livro a gente pode dizer que tem dois momentos. Um em que você resgata a história da família contado por alguém, seu pai, imagino. Com certeza. E aí outro momento que você já conta as suas memórias. Exatamente, isso aí é a questão da realidade que eu toquei no início, porque a parte inicial do Nordeste, logicamente, que o papai veio solteiro, não tinha nascido, eu remontei com ele, meus tios. O pai casou aqui na Amazônia? Meu pai casou na Amazônia, lá onde eu nasci, no Seringal Peri, que é bem próximo a Lábrea. Aí a nacionalidade é Lábrea, porque o registro era feito em Lábrea, né? Que é um seringal bem próximo ali, no Baixo Puruís. Aí trata essa questão do Nordeste, da vida. Inclusive eu tentei embasar bastante forte, falei até do Lampião, a questão até do Lampião no Nordeste, porque a maioria dos livros que tratam sobre a própria Vidas Marcadas,
Terra Caída e o Coronel de Barranco. O próprio livro do Mário Maia também, que é o Rios e Barrancos do Acre, que também trata essa temática, né? Seringal, Miguel Ferrante. Exatamente, Seringal. Eles tratam, falando pouca coisa do Nordeste, já passam para... Já começa direto Já começa no Acre, então o livro se desenrola todo nos seringais acrianos ou na periferia, na verdade no cotidiano Acre, né? E eu tentei fortificar essa questão do Nordeste. Então eu situo a questão da moradia, caracterizo bem a moradia, como é que era realmente a vida no Nordeste que o papai viveu. Mas isso que ele me contou, né? Aquela vidinha regrada que eu falo tudo no livro, a questão principalmente próximo a vir para o Amazonas, próximo a esse alistamento, né? Primeiro, inclusive, tem o alistamento solteiro, que não vieram, eles ficaram até ele, meu pai ficou com vontade, mas não deu para vir, porque a família nordestina realmente tem um controle muito grande aquele negócio, o patriarcado é muito forte, né? Então ele não veio no alistamento solteiro, alguns só que vieram, e quando veio o alistamento para a família, foi quando o meu avô se alistou e foi quando vieram. Então eu caracterizo bem essa questão do Nordeste, como é que era lá no Nordeste, como é que era a casa de taipa, aquela coisa de dormir em rede, a profissão que meu pai exercia e aquele cotidiano, realmente o dia a dia do nordestino, que era uma coisa muito simplória. Ele fazia o que, Raimundo, lá antes de vir para cá? O meu pai, na verdade, ele era ferreiro, tanto que meu pai herdou. Meu pai aqui exerceu nos seringais, aqui, agora não, que ele já está com 83 anos. Ele não exerce... Mora na cidade agora, mora em Rio Branco? Ele mora em Rio Branco, no bairro Zé Augusto, ali em frente ao grupo Humberto Soares. Aquela ruazinha lá embaixo. Então ele era ferreiro, mas chegou aqui e foi ser seringueiro. Foi ser seringueiro, só que depois ele começou a exercer a profissão paralela de ferreiro, porque ele pegou a habilidade com o meu avô, que trabalhava em ferreiro. Como eu digo lá no começo do livro, meu avô, é interessante essa questão, porque o meu avô, ele era, digamos, um artesão da profissão de ferreiro. Ele, na época, sem nenhuma, em 44, antes de 44, e muito antes ele já exercia lá no Nordeste, ele fazia porca, né? Esse parafuso, consertava arma de fogo, fazia espingarda, qualquer coisa rudimentar, né? Então, ele pegava um pedaço de cano e aquilo encaixava numa madeira, ele vedava uma parte, fazia um buraquinho, chamava espingarda de ouvido, né? Você carrega pela boca. E aquilo não era coisa de brincadeira, não. Era uma arma que realmente você caçava com ela. Você matava mocó, matava todos os animais que tinha no Nordeste para caça, realmente, que inclusive era um meio de sobrevivência até, né? E aí você nasceu em Lábrea, lá no Seringal, perto de Lábrea. Perfeito. E você viveu quanto tempo no meio da floresta? Você chegou a ser seringueiro? Perfeitamente. Chegou a ajudar? A questão de Lábrea é interessante. Eu só nasci em Lábrea, tanto que eu não conheço Lábrea. Isso está no livro também, né? Está no livro. Eu não conheço. Eu vim de Lábrea com 4 anos, eu não conheço Lábrea. Aí viemos para Rio Branco, né? Ficamos poucos dias aqui em Rio Branco. Aí começamos a ir para os seringais. A primeiro seringal que a gente foi, logo que chegou aqui, foi o São Francisco do Iracema. Está descrito no livro, inclusive. Aí. Que é onde? Em que lugar? São Francisco do Iracema fica aqui de Rio Branco para Chapuri, fica mais ou menos 1/3 da viagem de Chapuri para cá, contando de lá para cá. Pelo rio. Aliás, ele está mais perto de Chapuri do que de Rio Branco, né? Isso vindo pelo rio. Pelo rio. É São Francisco do Iracema de um lado e Iracema do outro. Nós trabalhamos no São Francisco do Iracema, que inclusive está citado no livro também. Na época que a gente entrou, estava terminando a administração do Totoca, que é nada mais nada menos que pai do que o prefeito Maurício Sérgio, que foi prefeito, perfeitamente. Mas como é que essa chegada, como é que você chega e como é que você descobre um lugar para ficar? Vocês vieram do Amazonas para cá, a família veio. E aí como é que foi parar no seringal, nesse seringal especificamente? Porque tinham muitos, enfim. Exato. Esse primeiro contrato que foi feito para Lábrea, vieram já determinado, com o patrão assinado, e viemos para Lábrea. E depois que saímos de Lábrea... Isso que assinou Isso aí no Purus. Aí depois que viemos para o Acre, aí já era, porque o seringueiro, ainda hoje ele tem a questão do sonho da melhoria de vida, né? Então o pessoal que, por exemplo, ficou no Baixo Purus, ficaram não só a família Ferreira, ficaram vários arigós, né? Eles ficaram na primeira vinda, na vinda de Fortaleza. Na primeira vinda, do Ceará em 44. Então eles ouviram falar que aqui para cima, quer dizer, para o Alto Amazonas, especialmente para o Acre, né? Diz que a vida era mais fácil, as estradas, como eles dizem, era melhor de leite, e, consequentemente, você produzia mais borracha, e isso fazia com que ele juntasse saldo e tivesse, consequentemente, uma melhor qualidade de vida, né? E a vinda para o Acre foi tangida por isso, assim como tantos outros que também
fizeram um estágio lá pelo Baixo Purus, depois rumaram para o Acre nessa esperança de que aqui era realmente melhor de A família ficou trabalhar. quantos anos lá no Amazonas? No Amazonas ficou 12 anos. Aí veio para cá. Aí e veio como é pra que foi cá. parar no Seringal, no Iracema? Iracema. Aí chegando aqui, porque naquela época era o seguinte, você chegava por água, né? Vinha no porto aí. Boca do Acre, etc. Boca subindo. do Acre, vinhamos de Chata até Boca do Acre, depois pegamos uma lancha, vinhamos até Rio Branco. Aí você chegava aqui, aí tinha já os patrões determinados. Os Dantas era um dos patrões que Esperando lá na margem do rio. Não, na verdade, eles ficavam, tinha os escritórios, né? E as sucursais, a representação dos barracões, aí a pessoa chegava e procurava. O patrão tal, o dono de seringal tal, aí você já conversava com ele e já tratava. Isso foi em 1900 e... Essa vinda para cá? A vinda para cá foi... Peraí. Você tinha 4 anos, você nasceu em 50 e... Eu nasci em 51. Então foi 55. 55, exatamente. Meados da década de 50. Exatamente. Aí você escolhia, você via onde era mais favorável, onde o patrão oferecia melhores condições, você realmente rumava para aquele seringal. Foi o nosso caso que a gente escolheu, no caso esse Totoca, que Já tinha alguma indicação? Na verdade, escolha a grosso, né? Você conversou com um, já tivesse uma... Quem tivesse a conversa melhor levava. Exatamente, já levava, né? Tanto que quando voltamos de lá, do seringal São Francisco do Iracema, ficamos um pouco aqui em Rio Branco, tentando ficar em Rio Branco, que está contado até no livro também, ainda tentamos morar numa colôniazinha por aqui, depois que o seringueiro tem aquele negócio do sonho. Não, ele era explorado, mas ele acreditava que o seringal era um local melhor para sobreviver. Então ele ficava sempre, o negócio da colônia aqui, da lavoura, é uma coisa que você planta e demora muito para dar, e você não tem o que, praticamente ele achava que não tinha onde comprar fiado, como no barracão tinha, né? O aviamento, ele não tinha como ser aviado durante o tempo que ele estava produzindo a borracha. Durante o tempo, inclusive, que ele estava preparando só o fábrico, como ele chama, né? Roçando as estradas, entigelando, raspando, aquele negócio todo. Então, na lavoura, o seringueiro ele achava que isso era mais difícil de sobreviver. Então, novamente ele procurava o seringal. Foi o caso quando a gente veio do Iracema, que aí procuramos Dantas, ali onde é hoje a Natal Celular, que era a Granfina, né? Aí fomos para o Andirá, que lá foi onde realmente eu era maior, onde eu cortei seringa. Tá, então, recapitulando, vocês vieram, a família veio do Ceará em 44, ficou até 55 em Lábrea. Isso. Aí veio para Rio Branco, foi para o Seringal Iracema. Perfeito. São Francisco do Iracema. São Francisco do Iracema. E aí ficou quanto tempo lá para mudar? No Iracema ficamos 6 anos. 6 anos. Aí, nova migração. Nova migração para Rio As Branco. estradas já estão ruins, tem lugar melhor. Para Rio Branco não se sustentamos em Rio Branco, porque por causa dessa ilusão que do seringal era mais fácil, aí Andirá, Seringal Novo Andirá. Né? Aí foi onde eu cortei seringa e saímos do Andirá, inclusive... Aí você já tinha o quê? 10 anos? 12? Já tinha... Você veio para a cidade com 14, lá você ficou com do Seringal Novo Andirá, eu saí com 14 anos, que foi quando a gente veio para Porto Acre. Outro Seringal? Não, Porto Acre já Vila, Porto Acre aqui. Inclusive a vinda foi motivada por mim, porque aí o papai disse, não, poxa, a gente já como hoje ele é semi-analfabeto, né? Se eu não vou criar, eu já era o maior, né? Vou criar os meninos da mesma forma como eu me criei, sem conhecimento, aquela coisa toda. Aí foi quando eu vim para Porto Acre, com 14 anos, sem saber nem o A, quando eu comecei a estudar em Porto Acre. Mas lá no Novo Andirá você chegou a cortar seringa? Novo Andirá cortei seringa. Saía de madrugada? Saía que horas? De madrugada. Nós cortamos seringa na colocação tabocal no depósito da floresta, que da margem do Novo Andirá para lá, da margem para o depósito eram 8 horas de viagem, e para a nossa colocação era mais 4. Quer dizer, a gente estava a 12 horas para a margem do rio. Bem ali? Bem pertinho. Lombo de burro, ou andando de pés mesmo, na verdade a distância era essa, né? Não tem frio, não tem sol, tem que sair todo dia, cortar? Todo dia, Foi lá onde realmente eu cortei seringa e lá onde eu conto histórias no livro, que é uma coisa que marcava muito, que naquela época, no Acre, davam a que a gente chama de friagem, né? A famosa cruviana, né? Cruviana? Dava uns frios, a cruviana. Cruviana é uma friagem mais forte? Não, o seringueiro começa a inventar nome para as coisas, né? É uma friagem de cruviana. Até hoje realmente eu entendi essa coisa da cruviana, né? E o frio, aquele frio pesado, nas épocas de frio, a gente tinha que, de qualquer maneira, porque tinha que honrar os compromissos, sair
altas horas, tipo 1h30, 2 horas da manhã, para cortar. Na maior friagem, que você levantava já com frio danado, tinha que a gente aquecia a roupa, enquanto estava fazendo o café, aquecia a roupa no fogão ali para vestir, porque a roupa realmente já estava quase congelando. E quando você entrava para cortar, porque a estrada, apesar de você no começo, no início da atividade, você fazer a roçagem da estrada, mas ela cria aquele matozinho, aí você já começava a se molhar, quer dizer, do joelho para baixo já começava a molhar. Isso é cruel, quer dizer, o negócio realmente era muito difícil e muito sofrido, né? Sofrível até a atividade do seringueiro no corte da seringa mesmo, na atividade de produzir borracha. Essa coisa é interessante que eu caracterizo bem no livro, com conhecimento de causa, porque eu cortei seringa, eu sei. Então, a questão dos utensílios, eu descrevo aí utensílio por utensílio, as atividades de extração da borracha, não nos moldes que está hoje, mas nos moldes que eram antigamente, né? Tá. Do corte e colha, das peças, de todos os utensílios que utilizavam, né? De toda aquela atividade da parte da defumação, da tirar cavaco, enfim, uma atividade artesanal e primitiva que hoje já está praticamente não, sumiu na linguagem e sumiu na atividade. E esse livro tem essa vantagem de trazer um pouco do resgate dessas atividades. Raimundo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos em seguida conversando com Raimundo Ferreira, bibliotecário e agora escritor. Estamos retornando para o Ideias da Aldeia, conversando com o escritor Raimundo Ferreira de Souza. Raimundo, a gente queria saber que o seu livro, assim, chama Arigó, né? Primeira vez que eu pego um arigó na mão, pesa muito não. E o senso comum, a gente sempre tem o arigó como uma pessoa, assim, um pouco pejorativo, né? Um termo mais pejorativo. Queria que você falasse sobre isso. Por que você escolheu esse título, Arigó? Acho que você é um pouco esse Arigó, né? Por que você falasse sobre isso? O que é ser um Arigó? Certamente. O Arigó, inclusive, tem duas conotações etimológicas, né? Uma delas é que o Arigó, inclusive eu gosto muito de uma definição nordestina que chama o Arigó de bocó, né? Bocó é um termo em desuso já, mas que ele caracteriza exatamente o caipira, o bobo, aquele desajeitado, a pessoa realmente bem sem jeito na sociedade, né? O famoso bocó. O fulano é um bocó. Um bocó é um cabo realmente bem desalinhado. E esse Arigó tem essa definição do caipira, do bobo, do bocó, do matuto, propriamente, né? Só que esse Arigó aqui tem outra conotação. Inclusive eu fundo as duas, assim, eu acho que o termo está incorporando as duas. Porque tem um pássaro, que ele é migratório, inclusive, ele aparece, isso pelo interior da Bahia, até do Nordeste, que demora a chover, mas quando chove esse pássaro aparece. Não é o nome dele, é o apelido, é tipo um maçarica, um pernalta, né? E que ele aparece depois das chuvas. Chama inclusive esse Arigó de vazante, né? Aí, agora está aparecendo muito, né? Está chovendo muito. Exatamente. E esse Arigó, ele é apelidado porque o nordestino entende como ele sendo um retirante, né? E como o nordestino vinha nessa condição de retirante realmente para cá, porque ele vinha para o Amazonas, mas não sabia exatamente onde iria parar, né? Ele vinha retirante mesmo, e até porque vinha fugindo da seca, né? E esse apelido de Arigó tem um pouco disso, os retirantes, os arigós, embasado no apelido do pássaro, né? Consequentemente, por isso que eu digo que eu fundo as duas definições, porque além dele ser matuto também, né, que ele geralmente não seria muito socialite no sentido da palavra hoje, né, e também um retirante. Então, o termo Arigó engloba essas duas definições básicas. Os costumes, de repente, chegavam no mundo totalmente perfeito, novo e como retirante e como um desajeitado. Um popularmente bocó no Nordeste. Tá. E
Como é que um Arigó vira escritor, bibliotecário, enfim, como é que foi o teu processo de deixar de ser Arigó? Não sei se a gente deixa, se tem ex-Arigó, se você deixou de ser. Mas o certo é que a tua realidade hoje é completamente diferente e hoje você, no sentido pejorativo, não pode mais ser chamado de Arigó. Como é que é essa mudança? Como é que o Arigó saiu da floresta, virou bibliotecário e depois escritor? Inclusive, só retomando um pouco do que eu falei antes, claro. O Arigó, por exemplo, ele chegava aqui no Amazonas, ele transformava-se em brabo, né? Brabo porque Arigó e brabo porque ele não entendia das atividades de extração da borracha. Depois ele transformava-se em manso, né? Porque ele já estava entendendo as coisas, ele era manso, começava a dominar as atividades de produção da borracha natural, né? Eu passei por essas fases, consequentemente, de Arigó, brabo e manso, né? E também tive, graças a Deus, até, inclusive, os meus pais são responsáveis disso, direto, né? Que tive a oportunidade de, apesar de tardiamente ainda estudar, e estudar, inclusive, com uma certa dedicação, né? E desse estudo, consequentemente, é que tem a formação que eu tenho hoje, e aí o ideário, né? O ideário que, inclusive, é uma coisa, acho que muito do nordestino, do descendente do nordestino. O nordestino, como a gente diz popularmente, é o presepeiro, é aquele cabra que sabe, conta causas, sabe de histórias. E para escrever isso aqui, por exemplo, aí que você talvez seria explicar a transformação de mim, de Arigó para a situação de hoje, até de escritor, é que isso me impulsionou muito, como você, por exemplo, lendo esses livros sobre a Amazônia, o próprio Terra Caída, o próprio Vidas Marcadas, e Coronel de Barrancos, etc. Eu disse, poxa, eu tenho uma história também que tem a ver com isso aí, uma história que eu posso contar, que dá para fazer uma história, e que certamente vai acrescentar um pouco nesse mundo, nesse rol de histórias amazônicas, consequentemente de ocupação de Amazonas, né? Então a transformação se dá por aí, pelo ideário, realmente pela vontade da gente se apresentar, de se expor realmente fazendo alguma coisa, de pôr a prova do público. Essa pôr a prova, inclusive, é interessante porque muita gente até que escreve, isso aí eu conheço alguém que já tem até alguma coisa escrita, e a gente pensa que não, mas digamos, responsabilidade grande de você jogar no público, claro. Ser avaliado, né? Claro. De você lançar uma coisa e alguém lê, porque o pessoal naturalmente tem a ideia de, o cara vai ler, não vai gostar, acha que é uma bobagem, acha que é uma coisa que não tem muito a ver, e a gente fica com medo disso, você se prende muito, você se policia e deixa de vez apresentar uma coisa que você sabe fazer. Daí é que eu acho que eu tenho uma certa coragem de escrever e apresentar em forma de livro para o público. Para ser avaliado. Realmente um ato de coragem, e nesse processo a gente passa, muitas vezes você se questiona se vale a pena ou não, até que ponto vale a pena. Você sabe disso também. E você acaba que fica assim como garrafas que você lança ao mar, sem saber onde vai chegar, como vai chegar, quem vai ver, como é que vai ver. E nesse sentido eu queria te perguntar uma coisa, você lançou em março, isso já está com mais de um mês, quase 2 meses. Exato. Você já tem alguma notícia, algum retorno da circulação desse livro? Alguém já te disse alguma coisa? Quem disse o quê? Qual a coisa mais interessante que já te disseram? Olha, eu acho que para escritor é aquele negócio, diz que até coruja acha o filho bonito, né? Eu lancei realmente com a ideia de que era uma boa história. E essa boa história foi me dita já, por exemplo, alguém que disse que já leu 2 vezes. Eu li teu livro, e li uma vez e voltei a ler de novo. Esse é o leitor perigoso. Dizem que o perigoso não é o que lê muito, é o que lê muitas vezes a mesma coisa. Lê muitas vezes. Está te dissecando. E no fundo também, as pessoas, no geral, as pessoas que já leram, sempre me deram um retorno de que a história é boa, a história é interessante, e que é uma história que retrata exatamente com muita fidelidade a questão da migração nordestina e as relações nos seringais. Comercialmente, no lançamento que eu fiz no Paim, ele inclusive foi um dos patrocinadores, né? Ele disse que dos que foram lançados ultimamente foi um dos que mais vendeu no dia do lançamento. E após também está vendendo razoavelmente bem. Está vendendo razoavelmente bem. Mas tem algum retorno social, assim, alguma história que alguém tirou daí, comparou com alguma coisa? O que isso é interessante você puxar. Que tem nesse sentido? Assim? Porque foi uma das alguém que se identificou do ponto de vista social, Perfeito. Sei lá, antropológico. O que já aconteceu? Alguém... Às vezes alguém se vê aí dentro, às vezes alguém se encontra ou se desencontra.
Você tem alguma notícia nesse sentido? Eu vou contar, inclusive, duas coisinhas que me deu um retorno nesse sentido. No dia do lançamento, estava o meu amigo o professor Reis, né, que aposentou agora há pouco, e todo mundo falou, você inclusive saiu antes, né? Todo mundo falou, eu estive lá, mas saí. E foi quase ninguém para de usar a palavra, ele disse, olha, eu só não vou falar, porque eu não aguento falar que o que você está dizendo do seu pai, retrata o meu pai, que inclusive, morreu já, né? Essa coisa toca porque é a coisa da família, emociona a gente, né? A outra história, saindo dessa coisa que eu até fico emocionado de falar, porque, inclusive, é uma coisa que, digamos, consagrei a questão. O meu pai ainda em vida, ele é o personagem principal disso aqui, né? Claro. Dessa história. É uma boa... E que está embasado na história do Acre, na ocupação do Acre. Muito bem. Mas saindo dessa questão, uma outra avaliação que eu achei interessante foi um amigo meu advogado que disse que esse livro serviu, apesar da história ser boa, que essa que é a avaliação interessante, serviu até de uma peça de investigação, né? Porque ele leu o meu livro e da parte que eu conto de Porto Acre, eu conto a história de um valentão em Porto Acre, que ele, durante o tempo que eu já era, inclusive, adolescente lá em Porto Acre, durante os 4 anos, ele, digamos que foi o rei da noitada, das farras, né? Então brigava muito, nunca perdeu a briga, pelo menos pelo que eu conheço. Né? É o xerife do lugar. O xerife. Bom. Até com a polícia ele enfrentava e realmente até que se saía bem, até desmoralizava a polícia. E uma certa época ele fez uma desfeita lá com a mãe de um pessoal de Porto Acre, de uma família, uns rapazes, eram 5 rapazes, e eles pegaram ele, deram uma surra de cacete, mas uma surra realmente o cabo fica sem poder levantar, né? Aquele diz, como a gente diz, moeiro de pau, né? E ele veio para Rio Branco, esse cidadão, nunca voltou a Porto Acre, e daqui a gente soube que lá a gente ficava sabendo mais ou menos para onde ele tinha se encaminhado, a gente soube que ele teve participando de tipo um levante, que a gente chama, que teve aí no Seringal Empresa, e que mataram, inclusive, o Nilo na época, né? Que era um dos gerentes da fazenda. E ele participando, inclusive, fazendo frente Essa pessoa participou... Que estava em Porto Acre, que veio para cá, participou desse Nilo. Aqui no Seringal Empresa. Se não me engano, logo depois do assassinato do líder sindical Wilson Pinheiro, brasileiro. Exatamente, por aí afora. Então, aí a gente soube depois que ele teve isso aí, como foi um crime considerado coletivo, né, não teve punição, e ele se instalou na estrada do colégio, na Transacriana, pouco depois do Colégio Agrícola. Isso eu conto no livro, já dando só umas ideias. Ele conta a história, disse que ele veio para cá, participou desse episódio e depois foi para a Transacriana. E aí ele sumiu, aí ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada. Esse advogado amigo meu, lendo o livro, tinha um processo aberto pelo sobrinho dele, porque é questão, inclusive, de fechar uma herança e etc. e tal, e tinha que ouvir pessoas, inclusive ele, que participou na época, e não sabia onde entregar a notificação, onde ele estava, aquela coisa toda, né? E foi quando, pela dica que eu dei no livro aqui, que estava na estrada da Transacriana, eles foram atrás e realmente estava, de verdade, eles entregaram a notificação que ele vai ser ouvido agora, não sei. E isso é muito prazeroso, né? Exatamente. Quer dizer, é como ele me disse, serviu até de uma peça investigativa, além da história certamente dos vai causos. Ser anexado nos autos. Com certeza. Mas olha só, tem alguma perspectiva de lançamento do livro em outras cidades do Acre? Alguém já convidou? Como é que você está pensando isso? Porque o lançamento, se você faz um lançamento numa cidade só, isso dá visibilidade naquele momento, depois o mundo gira, o tempo passa e essa venda na livraria fica muito pontual. Você está pensando em lançar em outros lugares? Como é que... Pontual e até restrita também, né? Na verdade, eu acho que caberia um lançamento nos municípios, né? Mas eu tenho até um problema de ordem, digamos, condicional, né? Porque eu mandei a publicação foi só de 500 exemplares. 500 Esses 500 exemplares, por onde eu distribuí, eu já tenho muito poucos exemplares. Então, talvez, dependendo inclusive da aceitação, outra coisa que está indicado para, por exemplo, o pessoal da geografia social, eles leem Terra Caída, leem esses livros básicos da ocupação acreana, e isso está indicado também. Consequentemente... Está indicado como bibliografia complementar do curso de Geografia para a matéria Geografia Social. Eu talvez vá ter que fazer uma segunda edição. Inclusive, algumas correções até também tem que ser feita. Tem que fazer uma segunda edição. Aí é que, possivelmente, pode-se pensar no lançamento em outros municípios.
Mesmo porque nesses municípios tem, consequentemente, pessoas interessadas nesse tipo de assunto, soldado da borracha, ex-soldado da borracha, descendente, aquela coisa toda, que realmente tem todo o interesse de ler histórias desse tipo. Todo mundo aqui tem um descendente. Consequentemente. O Acre foi colonizado por nordestinos. Perfeitamente. Então todo mundo tem um descendente que certamente está, se não está retratado diretamente na obra, se vê nela. Né? Se vê. É um espelho que Exatamente. se vê. E para produzir, Raimundo, industrialmente, assim, como é que foi? Esse é uma editora de São Paulo, né? Como é que foi esse contato que você fez? Foi muito complicado? Eu fico pensando sempre numa pessoa que quer publicar o seu livro e às vezes tem dificuldade para isso. Interessante saber como é que foi o seu processo. Exatamente. Isso aqui, como você sabe que você é escritor também, eu passei um ano fazendo, refazendo, mudando e... Isso é interessante dizer que a coisa não sai do dia para a noite. Não sai, realmente. É um processo longo, paciente, às vezes artesanal, passa por muitas mãos. Às vezes não, tem que ser obrigatoriamente artesanal, né? Tem que ser. Mesmo a gente tendo máquina hoje, essa coisa, mas você faz... Você escreve, tem uma pessoa que faz a revisão, tem uma pessoa que faz a capa, tem uma pessoa que faz a ficha catalográfica. Perfeito. Enfim, como é que foi o teu... Um ano? Bom, a gente já sabe ano, isso aqui só para elaborar o texto propriamente, né? Que na verdade não é um romance, é uma narrativa, então coube muito de mim, que tem pouco diálogo, mas realmente descrever a história com fidelidade, né? E para imprimir, realmente, para publicar, eu tive, que eu tentei inclusive na fundação, mas aí tinha que entrar com um projeto, com uma como se diz, como é que chama? Um orçamento, né? E até que fiz isso, mas aí a coisa estava demorando e estava meio complicado, e um amigo meu da universidade, a dizer o nome, o Severo, né, que já tinha publicado nessa editora mesmo, ele disse, olha, esse pessoal aqui, inclusive, está com uma política de editar livros de novos escritores, aquela coisa toda, e eu entrei em contato com ele, por incrível que pareça, esse livro foi publicado somente, eu não conheço ninguém de lá, mas um pessoal realmente de grande atenção. Somente por e-mail e telefone, eu mandei o texto, eles fizeram 2 revisões lá, mandaram para mim, ainda tem erro, mas apesar disso, foi feito 2 revisões lá, né? E esse mas é normal, numa edição sempre. E esse contato foi feito, esse foi publicado, e com a vantagem, inclusive, que até porque isso foi que permitiu a publicação do livro, que eles dividiram até. Eu paguei de 4 vezes, né? A publicação foi paga de 4 vezes para essa editora aqui de São Paulo. E uma vantagem que poucos livros do Acre saem, é que ele saiu com ISBN, né? Esse ISBN, porque aí isso já está, inclusive, na Câmara Brasileira do Livro Catalogado, código, e, consequentemente, isso aqui é um código que me dá toda uma cobertura de direito autoral, né? Então é interessante que o livro já... De forma planetária. Já saia com isso. E isso também foi até um certo cuidado meu, que eu, como pessoa de biblioteca, pessoa que lida com livro, tinha que fazer um livro dentro dos trâmites legais, né? Dentro de toda a configuração básica e legislação também vigente. Raimundo, muito obrigado por ter vindo. Uma honra enorme do Ideias da Aldeia receber aqui nos seus estúdios um Arigó, né? Falando da sua trajetória, da trajetória da família e certamente da trajetória de todo o povo acreano. Obrigado mesmo por ter vindo. Eu aqui agradeço a oportunidade, inclusive, de estar divulgando as histórias, os causos, né, como o nordestino chama, os causos que está contido aqui. E tenho certeza que, inclusive, como diz a nota aqui atrás, de se tratar de um episódio, aliás, de uma narrativa centrada numa família, que veio do Nordeste, que é a família Ferreira, no caso da minha família, né? Mas, consequentemente, essa história retrata com fidelidade as esperanças, as ansiedades, os sonhos, as expectativas dos nordestinos, isso é até, inclusive, que está aqui ao final da nota, né? Que, animados igual a um bando de aves de arribação, rumaram para o Vale Amazônico, acreditando que iriam encontrar o paraíso verde, onde se juntava dinheiro com cambito. Legal. Isso é interessante. Obrigado por ter vindo. Justamente. E até a próxima edição de Ideias da Aldeia.